Maravilha. Então, só gravar para a gente ter esse acesso, ter esse registro. Bem, super bem-vindos todos, espero que vocês estejam bem. Maravilha poder contar com vocês aqui nesse último encontro do Imaginário das Imagens Técnicas, a Invenção da Paisagem. Já começo agradecendo Bárbara Lissa e Maria Vaz por terem aceitado o convite, super obrigado. Vou apresentar depois um pouco mais formalmente vocês aqui na MiniBio, mas já começo agradecendo. Bem, acho que vale passar rapidíssimo, assim, o encontro tem sido um ótimo encontro, as palestras foram muito legais e a gente teve uma média de 27, 28 pessoas por dia, assim, às 2 da tarde, num horário um tanto quanto, eu confesso, inadequado, mas é o horário que a gente consegue fazer. É incrível ver, assim, essas trocas e essas possibilidades. Então, super obrigado a vocês que também estão participando. Vale lembrar que hoje se encerra o ciclo de palestras, né? Esse é a última palestra desse ciclo, e agora a gente foca o Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo, no nosso projeto de extensão, que é completamente aberto a quem queira participar. A gente discute basicamente a relação da pós-fotografia com o social. Os nossos encontros são às segundas-feiras, das 17 às 19 horas, a cada 15 dias pelo Google Meet. Quem tiver interesse em participar do ensaio sobre o absurdo, basta mandar um direct lá para o nosso Instagram, que que eu passo o contato para vocês, como é. Mas ele é completamente aberto também, gratuito, tudo que esse evento também foi. E a gente já está preparando o próximo evento, então fiquem de olho que no próximo semestre a gente faz um para o semestre, porque haja fôlego também. No próximo semestre teremos aí um outro imaginário das imagens técnicas, o assunto ainda a ser discutido. Quem quiser um certificado de participação como ouvinte do ciclo de palestras, a única regra é ter 75% de presença, então no mínimo três palestras aqui, e é só mandar um direct também para o ensaio sobre o absurdo, ou mandar um e-mail para mim no final. Eu sempre coloco o meu e-mail aí que eu passo para vocês. Maravilha, super bem-vindos, e agora vou apresentar. Eu sou ruim de mini-bio, eu sempre falo isso, mas eu acho importante essa contextualização e apresento um pouco mais formalmente o duo, essa palavra maravilhosa de falar em fotografia, o duo Paisagens Móveis, formados pela Bárbara Alice e pela Maria Vaz. O Paisagens Móveis é um duo feminino de arte composto pelas artistas Bárbara Alice e Maria Vaz, ambas com trajetória nas letras e nas artes visuais. Atualmente mestrandas em artes pela UFMG, o duo trata da relação entre a memória individual e coletiva, suas lacunas, apagamentos e ficções poéticas, dentro do universo familiar e do espaço urbano. As artistas desenvolvem seus trabalhos por meio da fotografia e do audiovisual, através de experimentação entre imagem e palavra, analógico e digital, e apropriação de imagens de arquivo. Ao longo dos anos, o Paisagens Móveis, que se formou em 2017, participou de diversas exposições coletivas no Brasil e foi premiado por editais municipais e estaduais de Belo Horizonte e Minas Gerais. Em 2021, o Du lançou seu primeiro fotolivro, que eu altamente recomendo, tenho um exemplar comigo aqui e mostro sempre em aula, altamente recomendo o livro Três Momentos de um Rio, com incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e financiamento da empresa MGS. Isso tudo é mini-bio, mas como eu sempre gosto de fazer uma pequena complementação, tive o prazer de dividir uma mesa de apresentação de portfólio com o Du no Festival Esquina do Brasil, agora, nesse ano. E uma coisa que eu acho que eu nunca tinha falado com elas foi que eu me encantei com o trabalho de vocês no portfólio antes da gente apresentar o portfólio. Esse festival teve uma coisa curiosa, que a gente recebeu todos os portfólios de todos os participantes para poder ver. E
naquele momento eu estava dando uma aula de portfólios, e claro, não mostrei o portfólio de vocês sem autorização, jamais faria isso, mas eu lembro de fazer o download para pedir autorização. No fim, eu acabei não pedindo, mas o de vocês estava lá, assim, antes de conhecer vocês, antes de saber se que a gente ia fazer a mesa junto e tudo mais. E agradeço super a participação de vocês aqui. Fiquem à vontade, sintam-se realmente em casa, assim. Ah, legal. Esse trabalho é legal porque a gente apresenta ele menos, né? E eu acho que você é das poucas pessoas que conhece. A gente vai trazer ele hoje aqui de novo. Mas, bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, agradecer todos que estão aqui. Para a gente é muito legal, assim, muito importante poder ter esse espaço para poder falar do nosso trabalho. E principalmente nessa configuração sala de aula, né, que normalmente não é como acontece, assim, as últimas apresentações têm sido feitas mais aquele online que você não vê ninguém, né, então acho legal essa troca aqui agora. Bárbara, quer complementar? Não, só falar que a gente conversou sobre como pensar a dinâmica de apresentação aqui, para a gente não se atropelar no microfone. Aí Maria vai puxar um pouco o assunto, depois eu vou completando, porque nessas apresentações virtuais, de repente você fala e o áudio do outro sumiu e tudo. E também, só pegando o gancho de Gabi e Ícaro ontem, eu achei massa eles pedirem para quem puder ligar a câmera para a gente poder ver pessoas e interagir um pouquinho mais. Lembrando que eu e Bárbara, a gente não está na mesma casa, né? Então é um pouco mais difícil esse controle, né? Mas, bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, já de uma vez, a apresentação, que eu acho que... Aí, vocês estão vendo esse título? Tá dando para ver? Sim, sim. Joia. Tá, porque aí eu continuo vendo vocês daqui. Bem, em primeiro lugar, a gente achou muito interessante o nome do evento, de modo geral, porque a gente conseguiu colocar o nome do nosso duo como o título da nossa palestra. Fez todo sentido. Então, pensando nisso, a gente volta nesse nome, porque recentemente a gente, numa conversa com o pessoal, até aí de São Paulo, eles perguntaram para a gente pela primeira vez em 4 anos por que de paisagens móveis. Então a gente teve que dar uma cavada no tempo para a gente mesma se lembrar do porquê desse nome, que na verdade hoje faz todo sentido, mas que naquela época ele começou de um trabalho que a gente... um trabalho assim, uma ideia, né? Então a gente ainda não tinha nenhum trabalho juntas e a gente teve uma ideia que a gente já logo mandou para um edital. A gente descobriu que ninguém financia ideia, né? Então a gente, num primeiro lugar, a gente foi tentar pensar no que é para a gente o espaço e a paisagem. E a gente retornou a esse texto anteontem, né, Bárbara? E a gente viu que ele tinha tudo a ver, não só com o que se tornou o nosso trabalho, com a proposta de hoje, né, desses dias. Então, a gente coloca aí que o espaço se torna um lugar à medida que o conhecemos melhor, dando-nos um sentimento profundo em relação a ele. Então, assim, essa ideia até de uma paisagem expandida, uma paisagem que se modifica com a nossa presença, com a nossa relação com ela, né? Então, assim, só uma curiosidade aí para dizer como que tudo, as coisas vão se encaixando, né? E aí esse nome, ele foi acompanhando a gente durante esses anos, igual o Dayan colocou aí, a gente se encontra em 2017 na Escola Guinhar, curiosamente na Escola Guinhar, porque antes disso a gente fez letras no mesmo período, mas a gente nunca se viu, e daí a gente percebe essa importância de ter alguém para trabalhar juntos, né? A gente estava conversando aqui mais cedo, antes de vocês, da maioria chegar, acho que alguns até ouviram um pedaço da conversa, de como que a gente vê poucas uniões, assim, entre artistas. A gente vê, igual a Bárbara colocou, alguns projetos, não construir um projeto juntos, depois tem um afastamento, ou mesmo encontros para cada um falar sobre o seu trabalho, né? Igual o Dayan estava contando para a gente, mas que não necessariamente tem essa interação de, bom, vamos produzir juntos, né? Vamos
criar um duo, um coletivo, algo mais a longo prazo, que é como a gente fez, como a gente está fazendo aí desde 2017. E, assim, é bem trabalho mesmo, gente. A gente tem reuniões semanais, a gente tem prazos, a gente tem agenda, né? A gente tem uma produção intensa e, sim, escrita e tudo mais. Bom, quer complementar, Bárbara? Só comentando, né, que a gente passou por leituras tipo Bachelard e Futuan, que é da geografia, para entender esse conceito de paisagem, não só enquanto essa paisagem, né, que a gente tem enquanto imaginário de uma montanha, enfim, mas expandindo essa ideia de paisagem para pessoas são paisagens, memórias, e a gente pensou essa ideia de paisagens móveis a partir daí, assim, desse entendimento dessas paisagens também que são construídas, né? Que a gente vai chegar um pouco mais nisso a partir dos trabalhos que a gente vai apresentar. Bom, então, a gente, pensando em todos os nossos trabalhos, na verdade, a gente está trazendo 3 aqui hoje, mas pensando no que cada um pode trazer dentro desse conceito de paisagem, a gente fez essa pequena divisão aí, né? Então, quais são as tantas paisagens que a gente acaba trazendo né, e trabalhando? Que são paisagens de arquivo, a paisagem do presente, a paisagem imaginada e a paisagem política, então outros mundos possíveis. Vocês vão ver isso à medida que a gente for apresentando, né? Igual a Bárbara falou. E o primeiro trabalho que a gente quer mostrar é o trabalho que dá nome ao livro, né? Ao 3 Momentos de um Rio, que é esse fotolivro que a gente publicou esse ano, mas que é um trabalho que começa mais ou menos junto com o nosso encontro, né? Desde quando a gente começou a trabalhar juntas, esse é o nosso primeiro trabalho, e ele também só foi terminar agora, nesse ano. E ele começa de uma pesquisa, na verdade, ele começa de uma percepção de nós mesmas como habitantes da cidade de Belo Horizonte, né, que é de onde a gente vem, de como todos os anos, mais ou menos ali entre dezembro e março, a cidade ela tem um volume muito grande de chuvas e ela fica alagada em vários pontos da cidade. O rio Arrudas, que é um rio principal da cidade, que corre no centro, ele muitas vezes transborda. Algumas ele até o rio chega até a estourar parte do concreto que cobre ele, né? Então a gente percebendo isso, não percebe assim, como se fosse difícil de perceber, né? Mas a gente querendo ir a fundo, né, em relação a essa história, a gente vai atrás de alguns especialistas, de algumas pessoas que trabalham com isso, que estudam esse assunto, e também outros artistas que trabalham com o assunto. A gente também a gente vai conhecer algumas nascentes da cidade, cuidadores de nascente, então a gente parte dessa pesquisa mais, uma pesquisa local, uma pesquisa mais histórica mesmo, né, que isso é bem presente, eu acho que em todos os trabalhos, a gente começa muito com pesquisa, com discussão, e depois a gente vai transformando isso em imagem. Não são todos, tá, mas a maioria funciona dessa forma. Bom, então a gente chega no arquivo, que é essa primeira paisagem que a gente colocou aí, e nesse arquivo a gente vai buscar a origem disso que acontece, né, todos os anos, que é justamente no período de canalização desses rios da cidade, entre as décadas de 30 e 70. E a gente percebe nesse arquivo uma exaltação desse momento, né, como se a favor ao progresso, né? Então, o que seria esse progresso? E o que a gente estava buscando? A gente estava buscando ir para o lado contrário, assim, para a gente importa dizer onde que esse progresso ele leva à catástrofe, né? Até aludindo eu vou até trazer ao próximo, ao clássico de Benjamin, do Anjo da História, né? Que ele está sendo arrastado por um vendaval e está sendo levado para o futuro, e esse futuro tem nome de progresso, esse vendaval tem nome de progresso, né? Então a gente fala que no nosso caso, como a gente
vou chegar aí mais à frente, no nosso caso, o dilúvio é esse progresso. Sim, a gente trabalha essas fotografias que a gente pega no Arquivo Público de Belo Horizonte, né, que estão ali, né, nessa exaltação de um processo que vem, processo positivista da cidade, de modernização, asfaltamento de vias, para trabalhar digitalmente essas imagens, fazendo essa intervenção, ressaltando o alagamento, que é esse antiprogresso. Então, bom, a gente vai tentando buscar imagens que, de alguma forma, se relacionam com esses eventos, né, essas canalizações e asfaltamento, né, porque tudo isso interfere muito nos dilúvios, nos alagamentos, né. E aí a gente vai construindo esse primeiro lugar, que é esse passado, né? Então a gente vai reinventando esse passado a partir dessas imagens de arquivo, né, e trabalhando essas imagens. E daí a gente começa a trazer outras imagens também, ou às vezes imagens que não necessariamente têm uma relação direta, mas que a gente vai fabulando, né. Que era uma placa realmente real, né, mas aí foi adicionado o Rumo ao Futuro, o Brasil cresce pelo asfalto. E daí a gente vai criando também alguns personagens que participam dessa história. Então, nesse caso aqui, a gente diz que são os trabalhadores, né, a gente encontra nos arquivos essas pessoas que têm um uniforme da PBH. Então, assim, só para poder deixar claro, é tudo fabulação mesmo, tá? A gente tá inventando isso para a gente chegar nesse futuro que a gente vai também criar. A gente também vai aos arquivos, ao arquivo público, à biblioteca pública, buscar reportagens dos períodos de canalização, e que já havia esse problema, né, de alagamento na cidade. Aqui a Avenida Afonso Pena, que talvez seja a principal avenida da cidade, também nesse gesto de cobrir de água, né. Aqui é o próprio Rio Arrudas, é uma fotografia de uma parte que ele ainda não estava coberto. Aí vale lembrar isso também, a gente vai, vai picando as coisas, mas o Arrudas, ele está praticamente todo coberto já, né, muito por isso que isso acontece. Não só o Arrudas, como acho que de 700, mais de 300 quilômetros dos rios já estão cobertos, já são invisíveis, né, na nossa cidade. O que é uma prática comum de cidades grandes, né? Belo Horizonte, ela foi fundada justamente por conta da hidrografia, né? E depois ela foi praticamente ignorada. Bom, então, aí chega no momento desse livro também, né? Porque o percurso do livro é também semelhante ao que a gente está trazendo aqui, que esse homem, que ele vai aparecendo aos poucos, porque a gente depois pensa nessa importância de trazer um personagem que se comunique também, né, para a gente falar da paisagem, falar da cidade. A cidade também é um personagem do livro, o Rio é um personagem do livro, mas depois a gente traz também esse homem, que ele participa desse processo, ele vê o que está acontecendo, ele, de certa forma, ele é obrigado a participar daquilo, e ele, nesse perceber, né, no perceber o futuro, ele constrói um barco. Então, a gente traz essa imagem desse barco como esse homem que entendeu, né, que entendeu que a coisa vai acontecer, que a cidade vai ser tomada, vai ser alagada, e ele precisa se salvar, como se fosse esse homem. E o fim, assim, né, a história ela acaba no futuro, em 2025, que está chegando, que a gente começou em 2017, e esse fim, ele é uma Belo Horizonte submersa. Então, a gente cria esse folhetim, um folhetim também ficcional, né, obviamente, que data de 2025,
e ele primeiro traz essa notícia desse fim da cidade. Não dá para ler aqui, mas depois, quem tiver interesse, a gente coloca o site, e no site a gente tem o folhetim, ele está naquele isso, né? Então dá para ler tranquilo, dá para passar as páginas e tudo. Então, em primeiro lugar, a gente traz essa notícia. Depois a gente traz esse conto que as coisas, elas aos poucos vão se ligando, assim, à medida que o livro vai sendo visto, né? Porque esse conto, ele fala desse homem também, desse mesmo homem que eu falei com vocês, que viveu esse período, viveu esse processo e concluiu, né, que a coisa estava perdida e tudo, mas de uma forma bem poética e bem fantástica, a narrativa. E por fim, termina nesse poema aqui, porque tá capa e contracapa, né, uma do lado da outra. Quer complementar, Bárbara? Esse trabalho, assim, né, diante dessa questão, já existia, quando o rio estava canalizado, mas ainda estava aberto, né, tinha o problema do alagamento, aí fechou o rio no intuito de que ia terminar o alagamento, ia conter o alagamento, mas intensificou, né, o problema ficou um pouco maior. E aí, isso de fabular imagens, imaginar outros mundos possíveis, assim, a gente pensou muito no sentido de, então esse projeto urbano não está funcionando, né? Temos que pensar outra forma de lidar com as águas no espaço urbano, outro modo de pensar a cidade. E aí o trabalho, ele tenta levantar, né? Porque, obviamente, essas discussões a gente vai fazendo também, né, em conversas como essa de hoje. Mas de levantar esse tipo de questão por meio de um processo afetivo, né? Assim, o ficcional, a gente entende ele não como um modo frágil de falar ou superficial, mas muito pelo contrário, assim, um outro modo de falar que vai pelo sensível, né? Resgatando essa memória dos rios que muitas pessoas aqui não sabem onde corre rio, se tem um rio que passa debaixo da rua, porque eles são invisíveis durante o ano todo, aí chega o período do verão, eles aparecem, né, por conta das chuvas. Então, essa foi essa proposta, assim, desse trabalho. Voltei aqui para repassar as imagens, agora tem que voltar de novo. Depois, voltando, né, ele não está na íntegra aqui, né, porque são muitas imagens, e ele também tem vídeo, então se vocês quiserem depois ver um pouco mais, acho que Bárbara mesmo, não sei se já colocou aqui o link, né? Não, alguém colocou. A Cristina colocou. Ah, tá, obrigada. Então, tem, assim, além, né, das fotografias, do folhetim, do vídeo, etc., a gente também traz um pouco do nosso processo, né, de como que a gente chegou até essa história, como que a gente, de onde veio isso tudo, porque, na verdade, o trabalho, a gente não imagina, a gente não sabe muito bem aonde ele vai chegar, né, então, para a gente, talvez esse, como foi o primeiro, foi o mais difícil da gente entender como que a gente iria trazer esse assunto à nossa maneira, né? Porque, voltando, assim, a gente sempre enfatiza isso, a gente não é historiadora, a gente não é antropóloga, né? A gente tem o nosso próprio método, que é diferente, né, de um historiador, é óbvio, né? A gente está criando uma ficção, a gente está criando uma outra forma de falar do assunto, né? Como a Bárbara colocou, é uma forma sensível, né, poética, que ela afeta por outros meios, né? Então, assim, eu acho que tem isso, assim, esse poder das artes mesmo, né, de fazer um encontro pelo afeto. Então, a gente tem uma metodologia também diferente, né, então, assim, muitas coisas a gente precisa buscar, a gente precisa se informar, a gente precisa saber do contexto, falar da cidade, mas, ao mesmo tempo, o nosso papel aqui ele está em criar imagens, né, criar narrativas, ficções. Criar paisagens, né? Essas imagens aí, elas foram totalmente criadas mesmo. A primeira mesmo que a Maria mostra, ela
foi construída digitalmente, assim, essa cidade panorâmica. Assim, depois, sei lá, se alguém que tiver interesse em saber mais alguma coisa, ou mesmo em relação a alguma imagem específica, podem perguntar. Acabei falando até mais rápido do que eu imaginava. Normalmente eu falo mais devagar. Bárbara, você quer começar falando do próximo? Bem, entre esse trabalho Três Momentos de um Rio e esse que a gente vai apresentar agora, tem um outro que a gente fez numa cidade que aqui é conhecida como Macacos, que está tendo, né, é uma cidade que está parada no tempo, de certa forma, porque eles estão sob alerta de que a qualquer momento uma barragem pode estourar. E aí a gente foi, né, desse rio urbano de Belo Horizonte para essa cidade adjacente, que é Macacos, trabalhar essa questão, e aí nessas discussões a gente chegou numa outra, que é, né, assim, o distrito de Brumadinho, que, como a maioria das pessoas devem lembrar, teve um acidente gravíssimo no córrego do Feijão, né, por conta da mineradora Vale. E a gente queria conhecer, assim, bem mais de perto essa situação, só que 2 anos depois do ocorrido, né? Que foi em 2019, em janeiro de 2019, e a gente foi em janeiro de 2021. Muito pensando a partir do que a gente estava lendo, né? Assim, aí trazendo um pouquinho, né, das conversas em teoria da fotografia, Ariela Zulay, que vai colocar, né, como que diante de um desastre, a tendência é que as pessoas vão fotografar aquele momento, mas depois, passa um tempo, as câmeras não estão mais ali. E existe uma permanência, né, no tempo daquilo. As coisas elas não estão localizadas simplesmente no momento em que acontece. Eu vou ler, porque senão ninguém vai conseguir prestar atenção em mim e ler ao mesmo tempo. As câmeras estão por toda parte, especialmente em lugares onde desastres repentinamente explodem, criando a ilusão de que nenhuma catástrofe fica sem fotografia. Mas desastres que geralmente não explodem de repente continuam por algum tempo e carecem de uma dimensão visual espetacular. Tendem a fugir do filtro de arquivo ou enganá-lo. Uma vez que quaisquer que sejam os vestígios que deixem, o regime sob o qual ocorrem não os caracteriza como um desastre. Eles são elusivos, refletindo o silêncio do arquivo e seu poder de determinar os objetos de pesquisa. E aí, qual que era a nossa questão? A gente trouxe algumas perguntas, assim, a gente chegou, né, nessa paisagem de Brumadinho com algumas perguntas, que seriam: o que pode ser visto desses desastres quando as câmeras não estão ali para documentar? O que reverbera ainda no local como um contínuo da história, que é passado, presente e está num devir, né? Porque a gente sabe que essa situação em Minas Gerais, ela não acabou, ela é devir o tempo inteiro. O que permanece sem ser visto. Então, a gente pensou assim, como falar desse arquivo sem ser de um modo tradicional, que seria o documental, né? Diante de desse evento, como não simplesmente documentar o fato, mas principalmente como trazer para essa fotografia o invisível. Por quê? A gente perseguiu duas principais questões, que seria a poeira fina do minério que está ali, invisível, e que as pessoas respiram e aquilo gera problemas de saúde, né? E está no ar. Então, como perseguir essa poeira e como conseguir registrar essa contaminação da água que a população vive, que eles estão vivendo à base de carro-pipa e entrega de água pela Vale, eles não podem beber a água de casa, eles não podem nadar no rio, não podem pescar. E a água segue sendo estudada, né, como contaminação de metais pesados. Então, como fotografar o invisível, né? Como fotografar, inclusive, o que está sendo coberto, porque essa lama, né, assim, foi feito o quê? Normalmente, quando você está diante de uma cidade como Mariana, que estava com a lama ali aberta, as pessoas jogam braquiária, capim braquiária, então capim rapidamente cobre aquela lama e você não vê que tem lama ali embaixo. Então, fica parecendo que a vegetação está ali, né? Está intacta. Mas, sob aquele capim,
tem lama contaminada, tem água contaminada, e na poeira, e no ar que você respira tem pó de minério. Então, a gente pensou principalmente em fotografar essas dimensões invisíveis. E aí que a gente chega na escolha técnica, né? Que aí a Maria pode falar um pouquinho. Só passar a imagem para não ficar cansativo. Bom, legal pensar nessas escolhas técnicas depois de tanta discussão do trabalho, né? Porque eu acompanhei as discussões dos dias anteriores e eu vi que isso foi trazido à tona, né? Cada um falando de qual que é a ordem do trabalho, né? O que pensa primeiro. E no nosso caso, vocês vão ver que os trabalhos eles são completamente diferentes em relação à técnica. A gente, de fato, discute muito mais e tenta entender como que a técnica vai trabalhar a nosso favor, né? Que eu acho que foi como a maioria das pessoas também nos outros dias comentaram. E nesse caso, assim, foram duas opções que a gente teve. Primeiro, uma câmera Zeiss Ikon, que é uma câmera de médio formato. Então, a gente usou um filme de 120 milímetros, mas a gente optou por não passar os frames de forma correta. Então, assim, essa decisão ela foi justamente para a gente poder criar essas sobreposições, né? Porque a gente está falando de camadas de tempo, a gente está falando de tempos que se sobrepõem. Então, a gente está falando do impacto do passado no presente e no futuro, né? Então, assim, são coisas que estão juntas, não tem como a gente separar isso. Então, a gente tentou encontrar uma maneira de também não separar isso na imagem. Então, algumas imagens, inclusive, elas se tornam até confusas, né? Mas, enfim, foi uma opção. A gente também teve que lidar muito com o acaso. A gente não sabia muito bem o que esperar em vários momentos. E a outra escolha técnica, que talvez seja a mais importante, é como a gente fez a revelação desses negativos. Então, a gente fez em casa, mas para poder revelar, a gente misturou junto com os químicos de revelação a água contaminada local e um pouco da lama, porque a gente queria ver justamente como que essa paisagem podia também se materializar no próprio negativo. Então, como que a gente poderia criar essa memória do lugar no próprio negativo, né? Então, como que isso poderia ser visto, esse invisível, de que forma que isso poderia ser visto. Claro que a gente cria teorias, né? Porque, a princípio, a gente falou, nossa, vamos usar a água contaminada, e a gente vê como que o negativo vai se deteriorar, ou vai se manchar, ou vai se... não sei, né? É claro que ele não mancha muito, etc., mas ele sofre vários arranhões, isso a gente viu muito. Tem meus polegares aqui também, que é da inexperiência de revelar um negativo 120. A gente adicionou o pó do minério de ferro, a gente coletou objetos que a gente vai mostrar daqui a pouco, extraiu a poeira, então também tem arranhões do próprio atrito da poeira ali na hora de chacoalhar, né? Uhum. Mas então é isso, assim, não importa tanto que, voltando, né, não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa em artes, né? Então, assim, é claro que a gente está se apoiando em várias áreas, mas para fazer uma produção em forma de imagem. Então, tá aí, né? Se é visto ou se não é visto, tá aí, e de alguma forma afeta esse negativo, ainda que isso não seja tão evidente, né? Não tem nem como saber, né? Porque a gente não tem como comparar com outra coisa. E voltando aqui, só para situar um pouco, a gente fotografa mesmo a paisagem local, pensando nisso que Bárbara estava falando, né? No que a gente poderia fotografar no presente, né? Que ainda trouxesse rastros desse acontecimento, né? Desse crime, né? Então, a gente fotografa a paisagem já tão conhecida, né, que são as montanhas, e aqui não dá para ver, mas as montanhas já em forma de escadinha, né, por conta da mineração. Aqui é dentro de uma das casas que tiveram que ser abandonadas. Elas não foram afetadas diretamente, mas como elas estavam muito próximas da lama que desceu, elas foram todas
cercadas, né? As pessoas tiveram que sair e E, elas estão... A última vez que a gente voltou, elas já estavam sendo demolidas, então a gente foi no tempo certo ali, porque já estava com demolidora, e agora esses terrenos, né, a empresa comprou, então agora é tudo terreno particular deles, então a gente teve também que ter certa agilidade para entrar e fotografar, porque não, né, tem vigias por todo lado, assim. Mas essas casas abandonadas, agora a gente encontrou um calendário de 2019 que estava lá na parede até hoje, paradinho, alguns livros de pedagogia no mesmo canto, no mesmo lugar em que eles ficaram quando as pessoas saíram da casa. Então, foi realmente esse, como a gente falou, nesse tempo dilatado, assim, é um tempo entre tempos mesmo, assim, parece que você está meio 2019, meio 2021, assim. É importante isso que a Bárbara falou, que eu já ia me esquecer dessa própria experiência nossa lá, né? Porque foi bem hostil, assim, a gente se sentia quase que vigiada, né? Então, assim, a gente andava e toda hora tinha um caminhão, um carro que parava do lado e ficava vigiando, vendo o que a gente estava fazendo, muitos perguntavam, a gente chegou a ser expulsa de alguns lugares, e assim, nada demais também, né? Teve um lugar que a gente parou ali que tinha uns urubus, né? Tinha uns 40 urubus, assim, paradinhos. Aí eu achei aquilo fantástico. Paramos para fotografar e veio um sujeito já tacando a gente, ó, pode sair aqui, não pode entrar, não. Assim, e não era nada demais, né? Mas então tem essa atmosfera já mais hostil, né? E fora isso, além disso, tem a pandemia, né? Então a gente sentiu muita falta nesse projeto de contatos, né? De conversas e etc. Mas isso foi praticamente impossível. Assim, a cidade estava quase que deserta, né? Nas vezes que a gente foi. A gente foi algumas vezes. E é importante isso também que Bárbara falou, como que essa paisagem ela se modifica tão rapidamente, justamente porque não querem mais que ela seja vista, né? Porque isso tudo que está aqui é ainda resquício do que aconteceu, que não tem interesse por parte da empresa de que isso seja visto, né? Da forma como está. Então é melhor que apague, de fato, tudo, para que não tenha nem que, né, vamos pôr capim, vamos demolir as casas, vamos cercar o que ainda não dá para tirar, porque isso não precisa ser visto, né? Aqui a gente foi até o trem segue correndo, né? Tem isso também, isso é importante. Então, assim, antes aí, não só aqui, né? Mas a gente depois entrou nessa pesquisa já para um projeto futuro, mas a boa parte da linha ferroviária que corre aqui no Brasil é para transportar minério, né? E aqui mesmo em Brumadinho, tinha antes os dois trilhos, um que transportava gente, um que transportava minério, e o de gente ele foi desligado porque gente denuncia, né? Gente vê, gente fala o que está acontecendo. Então, algumas denúncias assim, de descarrilhamento, né? Ou de acidente, qualquer coisa que acontecia, as pessoas denunciavam e eles preferiram, em vez de fazer uma manutenção dos trilhos, tirar o trem de gente. Mas o de minério vai ficar, né? Assim, a gente sabe que ele não sai daí. E o nosso primeiro contato, assim que a gente chegou em Brumadinho no primeiro dia, foi justamente nesse lugar que a gente foi ver acima, né? O Paraopeba acima da tragédia, né? Então, assim, aonde ele ainda, em tese, está não contaminado, né? Ou não foi afetado pela lama. Paraopeba é o Rio, só para... Ah, tá, é porque... é com São Paulo, né? E aí esse trem começa, ele vem passando assim, né? Então a gente toma um susto e vai para perto do trem para tentar fotografar. Só que eu pelo menos tomei uma chicoteada de poeira na minha cara, assim, que foi terrível. Depois fiquei pensando assim, imagina quem está convivendo com isso todos os dias, né? Tem uma casa na frente desses trilhos, tem umas 3, 4 casas. E a gente traz também esse trem como um elemento importante. Ai, não tá aqui ainda não, tá pra cá. Eita, aqui.
como um elemento importante nessa paisagem, né? Que é praticamente a única coisa que não está parada. Então, assim, tá tudo quase morto, né? E assim, esse trem tá lá, fazendo barulho, movimentando, e faz barulho o dia inteiro, de madrugada, passa de meia em meia hora. Então, quem vive ali é completamente atordoado com esse barulho, né? E fora o que isso causa, né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho, que eu passei rápido. Quer comentar mais alguma coisa aí de alguma imagem, Bárbara? Não, só lembrei de um sujeito que a gente conheceu, o Crescêncio, que ele falou muito sobre isso, assim, como que ele passa a noite toda acordando quando o trem passa de 3, 4 da manhã e tal, e ele vai, acorda, fica aquele incômodo, né? Barulho, tudo treme, a casa treme. É engraçado que essa foi a primeira vez, né, que a gente já chegou e logo deu de cara com esse trem, mas das outras todas que a gente voltou, a gente tentou fotografar esse trem em movimento e a gente não conseguiu quase, né? Então, assim, nesse mesmo lugar. A gente teve a última vez que a gente foi, a gente ficou mais de 1 hora esperando esse trem passar e com a gente ele não passa. E aí esse foi o dia que, inclusive, a gente conversou com esse sujeito, uma pessoa muito, muito legal, o Crescêncio, que ele falou isso. Isso não é possível, só porque vocês estão aqui, porque ele passa o tempo inteiro. É que alguns lugares que a gente tentou se aproximar também, já com certa dificuldade. E aqui onde está, não sei se dá para ver, tem um carro aqui à direita, é bem onde é a casinha desse senhor, do Crescêncio. Infelizmente, a gente não trouxe aqui, né, o retrato dele. Foi a última foto que a gente fez, assim, do filme, que é um retrato dele. Então, assim, é bem evidente, né, como que manchou o negativo, né, como que ele tem algumas marcas, e a gente não sabe exatamente se, né, se é da lama, ou se são coisinhas que foram misturando, ou arranhou mesmo com isso que a gente misturou ali no químico, né. E por fim a gente decide também, aí a gente já usa uma câmera, uma 35mm, uma Nikon, para poder fotografar os objetos que a gente usou. Então, assim, não só os objetos que a gente usou para fazer a pesquisa, mas os objetos que a gente encontrou lá, que também, de certa forma, são evidências, né? Como se fosse dessa pesquisa, dessa ação. E aí a gente fotografa. O que era que você tinha pedido para lembrar, Bárbara, na hora que trouxesse essas imagens? Ah, que a gente raspou daqui, né? Que a gente pegou esse... isso é Essa garrafa aí, ela ficou com essa mancha tá. preta por conta do que foi colocado dentro, né? Foi da reação do químico com essas substâncias todas. Ela ficou preta. Uhum. Dessa anilha aqui, né? Não sei como é que chama isso, mas isso fica nos trilhos, né? E esse parafusão também. Então, daqui que a gente raspou também um pouco desse minério incrustado, né? E colocou também junto, mais um pouco dessa terra de lá, um pouco da lama e a própria água, né? Então a gente misturou, porque quando a gente vai revelar é metade químico, metade água. Então a gente não usou a água de casa, a gente usou a água de lá para poder fazer a revelação, e além disso a gente incluiu essa poeira e etc, né? E aqui o nosso negativo. Então, assim, a gente usou luva, usou óculos, a maioria das vezes, né, Bárbara? E aqui até a própria câmera que foi usada. Completar com alguma coisa? Acho que falamos tudo, né? Ô, gente, depois vocês, por favor, perguntem, porque a gente fala, esse trabalho, pelo menos, é a primeira vez que a gente está falando dele, mas o 3 Momentos de um Rio, eu acho que a gente já falou tantas vezes, eu pelo menos fico assim, nossa, tô sendo repetitiva, mas não tô, né? Porque é a primeira vez que eu tô falando aqui. Mas a gente vai tendo essa sensação, assim. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar e vai ser ótimo, inclusive. Bom, então a gente chega numa uma mudança drástica agora do que vocês viram, porque esse trabalho ele é não só diferente desses outros dois, mas ele é diferente de todos os outros trabalhos que a gente já fez.
E ele vai muito em algo que a gente gosta de fazer, né, Bárbara? Que a gente gostaria de fazer mais. Eu acho que, assim, a gente tende a ter essa preocupação mesmo de quase uma preocupação acadêmica, assim, né, de falar sobre o trabalho, né, de situar o trabalho, de fazer pesquisas e etc. Então, a gente acaba se permitindo menos a fazer trabalhos como ORES, que é um trabalho muito livre, é um trabalho que ele não parte de pesquisa necessariamente, ele na verdade, ele não tem uma pesquisa muito, muito concreta, ele parte de uma história que eu ouvi há 12 anos atrás, quando fui pela primeira vez a Lapinha da Serra, que fica aqui em Minas Gerais. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, provavelmente quem está aqui de BH já ouviu falar, que é uma região, é um lugar quase fantástico, assim, é um lugar lindo, cheio de cachoeira, cheio de água, cheio de montanhas, etc. E dessa vez que eu fui até lá a primeira vez, conversando com os moradores locais, muitos deles, não foi só um, falavam que tinha gente que era filho de gente com extraterrestre na cidade. Aí um dia eu comentei isso com a Bárbara achou fantástico, e aí a gente, não sei se, não foi pensando nisso, né, mas aí a gente foi juntas até Lapinha, acho que foi 2019, né, Bárbara? Foi final de 2019. E aí lá a gente começou a tentar pensar nessa paisagem, nesse lugar, pensando a partir desses mitos, né, dessas lendas, dessa ideia do desconhecido, né, que era já algo que acontecia ali, né, que as pessoas já falavam. A gente começou a tentar pensar no que seria esse lugar, né? Então, assim, como que a gente vai criar esse lugar que está na nossa cabeça, que é um desconhecido, mas que ao mesmo tempo que ele é desconhecido, ele é tão presente no imaginário coletivo, né? Então, assim, acaba que é um lugar que a gente se identifica e que outras pessoas também vão se identificando, tem um pouco disso, e a gente extrapola essa ideia de Lapinha. Então, a gente tenta criar, ORES, na verdade, é um nome que a gente inventa, que a gente quer partir meio que do zero, assim, pode ser mesmo uma paisagem, um lugar, pode ser um povo, pode ser uma língua, pode ser, que mais? Um planeta. Um planeta. Então, a gente, a partir das imagens que a gente faz lá em Lapinha, a gente vai extrapolando, revendo os nossos próprios arquivos, né? Então, ainda tem essa... Sim, sim. A gente conhece esse trabalho do Alexandre, maravilhoso, inclusive. Então, Maria fala uma coisa que é real, assim, esse é um trabalho mais de edição, assim, a gente tem algumas fotos de Lapinha, mas tem muita foto de arquivo nosso, de fotografia parada, que a gente, essa aqui entra, essa aqui não entra, faz edição, então foi aí realmente uma paisagem 100% inventada, assim, um lugar inventado, um pouco, toda essa história parte integralmente da ideia de uma fabulação fotográfica. É legal até, voltando o arquivo, né? Então, essa é a primeira vez que a gente falou desse trabalho, a gente falou que a gente voltou em arquivos, e aí perguntaram pra gente, mas arquivos o quê? De onde? Não sei o que, a gente, não, os nossos mesmo, que provavelmente iam ficar lá por muito tempo, eles agora têm algum sentido, né? Então, assim, uma primeira coisa que a gente fez, quando a gente, voltando de Lapinha, né, porque a gente fotografou lá e tudo, a gente pensou em trabalhar com a cianotipia, mesmo para ser algo mais além fantástico, né? Então, se a gente queria quase que tirar um pouco essa carga do fotográfico, né? De algo muito evidente, muito dessa ligação com o real e tudo. Então, a cianotipia, ela foi um meio que a gente encontrou de deixar a coisa ainda mais fantástica. Então, a gente faz algumas cianotipias aqui onde a gente inventa esse céu. A gente transforma, né, algumas imagens que a gente já tinha feito lá também em cianotipia. E a gente também cria uma linguagem que a gente vai buscando depois, assim, códigos diversos, né, código binário, código Morse, tinham três, tinha um outro código também, e aí a gente vai inventando algumas frases que a gente achava que tinha a ver e criando essa linguagem possível para essa ORES possível.
Aqui é Morse. E aí, de repente, vão surgindo paisagens também de outros lugares, igual a gente falou, né? Que a gente vai encontrando essas semelhanças, né? Então, aqui, por exemplo, já não tem mais nada a ver, isso aqui já não é Lapinha, isso aqui até é Colônia, na Alemanha, né? Quer falar dessa aqui, Bárbara? Então, aí a gente junta paisagens, né? A gente aproxima paisagens que estão distantes, né? Então, tem a paisagem de Minas Gerais, tem essa paisagem de Colônia e tem essa paisagem que chega depois na verdade, ela vem de um edital que a gente participou para o Chile, que a gente altera essa paisagem. Pode passar, Maria. Criando uma sequência de um desenterramento de uma casa, e a gente não passou nesse edital, e de repente a gente olhou e falou, isso é Óris. Porque, inclusive, uma boa notícia é que esse trabalho vai virar livro ano que vem, já está no processo de pensar o projeto gráfico, e aí, olhando, a gente falou, isso é a paisagem de Óris, e aí essa sequência entrou. E uma coisa até que a gente conversou lá no Esquinas do Brasil, né? Que foi quando a gente apresentou esse trabalho pela primeira vez, que algumas pessoas já começavam a se identificar com essa paisagem. Senão, teve até um outro trabalho que foi apresentado que a gente falou, nossa, isso é muito Óris. Então, os meninos que estão editando junto com a gente, que são de São Paulo também, inclusive, a Bárbara perguntou, você, eu acho que tem a ver isso aqui, gente, pode pôr? Eles, nossa, tem a ver, pode pôr, tem tudo a ver. Então, assim, vira algo coletivo, né? Assim, um reconhecimento coletivo de algo inventado. Deixa eu voltar aqui que eu tinha passado, só para mostrar a sequência da casa. Bom. Aí a gente também traz um pouco desses seres, né? Porque isso é sempre um incômodo que a gente tem quando o trabalho ele fica só na paisagem e as pessoas não aparecem. Então a gente sempre tenta trazer um pouco da pessoa também, né? Os irmãos. A gente pensou nesse ser, né, meio humano, meio extraterrestre, com esse corpo luminoso. Isso aqui, só para explicar, isso aqui é uma fotografia de drone feita pelo namorado da Bárbara, de Lapinha, e depois modificada digitalmente. Mas, assim, tem de onde, né? Assim como essa primeira aqui, da esquerda. Bom, deixa eu voltar. Na casa. Dá para ver, gente, que tem um ser aqui? Sim, sim. Caminha e vira essa luz. Esse final para a gente ele é muito importante porque é como se fosse assim, estou começando a entender e aí o trem desaparece. Então, assim, não é para ser entendido, não é para ser explicado, né? Não é para ser justificado. É uma viagem, assim, é um convite a essa viagem, né? Bárbara, quer complementar? Não, é isso, assim, a gente tentou trazer 3 trabalhos que pensam a paisagem, entendendo técnica, pesquisa, fabulação. Nesse caso aí, a pesquisa ela é muito mais de imagem, né? Uma pesquisa mais dessa história e como essas imagens constroem uma história. E uma pesquisa muito de técnicas também, porque tem essa proposta de cianotipia, tem fotografia analógica, tem fotografia digital, tem intervenção. Mas já nos outros trabalhos já existe um contexto, né? Um contexto político, existe a pesquisa técnica, mas também existe uma pesquisa histórica, uma pesquisa de arquivo.
Então, a gente pensou esses três para falar de como, quais são os modos de construir, de fabular imagens, né, de construir essas narrativas visuais. E até falar dessa diversidade possível, né, em trabalhos de um mesmo duo, que a gente escuta muito, às vezes, assim, tem que seguir uma linha, né, tem que seguir um assunto só e tudo, e a gente assim, seria completamente impossível. Todo dia a gente tá com um negócio novo na cabeça, nossa, vamos falar disso, vamos pesquisar isso, vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Então, a gente tem um ritmo um pouco até frenético, mas não frenético no sentido de terminar trabalhos rápido, acho que não é isso, mas de fazer produções diversas, né? De pensar formas diversas, de produzir técnicas diversas. Às vezes a gente aprende uma técnica porque tem a ver com o trabalho, então a gente cisma que tem a ver e que a gente tem que fazer desse jeito e a gente segue por aí, mesmo que seja uma coisa que a gente nunca tinha feito, o que é mais legal ainda, né? E eu acho que é isso, assim, a gente vai muito mais por coisas que chamam a atenção da gente no mundo do que por um assunto que a gente quer dominar, que a gente quer percorrer eternamente. Até os rios, por exemplo, como foi um trabalho que a gente ficou muito tempo fazendo e acabou que muita gente conheceu aqui em Belo Horizonte, a gente foi mais para esse assunto porque pessoas convidaram a gente para fazer outros trabalhos que tinham relações com outros rios. Assim, como se a gente fosse especialista em rios, que a gente não é, né? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, assim, a gente tenta pesquisar o máximo que dá, mas a gente não é especialista em rios. A gente... E essa dinâmica própria de trabalhar junto, né? De não ser um artista solo. Eu até estou aqui lembrando, nesse Foto em Pauta da Ian, que a gente estava lá junto, não lembro o ano exatamente, mas a gente recebeu uma pergunta muito engraçada quando a gente falou que a gente era uma dupla. A moça chegou e falou: como é que é? Uma posiciona a câmera e outra clica? Tipo, é difícil imaginar, né? Dupla de fotografia, como é que é isso, né? Eu não lembrava disso, não. Eu lembrei agora aqui. Legal. Próprio trabalhar junto, né? Essa dinâmica do que eu acho que quando a gente está sozinho, a gente tende a seguir um pouco mais, assim, de certa forma, né? Uma coisa mais uniforme. E uma vai puxando a outra também por lugares que não iriam, né? Sim. Porque a gente tem nossos trabalhos individuais também, né? Assim, vários. E agora, pensando bem, faz sentido até o que é Dudu e o que é pessoal, porque acaba que os nossos trabalhos pessoais, eles são mais familiares, né? Quase. Então, assim, eles estão falando mais da gente, o que aí já se torna um pouco mais difícil, né? Mas, bom, acho que a gente pode abrir para uma conversa, né? Muito, muito maravilhosa a pergunta. Eu ri alto aqui. É uma construção social muito maluca, né? Essa da fotografia individual, e ela é muito forte, né? A fotografia tem que ser individual e etc. E é muito pesado isso. Assim, desculpa comentar, já abri comentando disso, porque é uma das coisas que mais me incomoda, né? Esse processo tão coletivo de outras artes e que na fotografia está muito associado à ideia, né, do grande fotógrafo, alguém que vai sozinho, e que é uma loucura e uma bobagem, né? Assim, adoro a pessoa, né? Uma posiciona a câmera e outra clica. Mas desculpem. Super obrigado pela palestra mesmo. A ideia agora é fazer um bate-papo, conversar, fiquem à vontade, assim, chat, abrir o microfone. Se tiverem alguma questão, eu tenho 852, assim, para fazer. Mas queria... Só um comentário, a Gisa lembrou aqui do Alexandre, que fez o doutorado em Lapinha, no mesmo instituto que vocês estão fazendo o mestrado, se eu não me engano, né? Não, o doutorado dele foi o do... Como é que chama, gente? Da rua dele, da casa Foi dele. de Pará, a casa que ele tem no... Como é que é o nome? Elefante? Não. Da residência. Ele tem uma casa que era da família, né? Que ele fez uma residência lá. O doutor, ele foi na UFMG, sim, na Belas, mas não foi sobre Lapinha, se eu não me engano, foi sobre essa casa que ele construiu essa residência. Lapinha teve esse trabalho, né?
Foi a Residência São Jerônimo. De onde que eu tirei elefante? Sim. Residência São Jerônimo, que foi a tese, né, do doutorado, que a gente até assistiu, eu e Bárbara. Desculpe, eu acho que ele fez durante o doutorado, porque ele estava morando em BH e era mais fácil acessar Lapinha e etc. E eu me confundi com as Faz defesas. sentido. Alguém, meu povo? Alguém gostaria de uma questão? Ó, já temos uma aqui. A Thaís coloca... Eu sempre leio o chat porque algumas pessoas ficam sem acesso por algum motivo que o Teams precisa me explicar, assim, mas é o seguinte, incrível os trabalhos, conheci vocês na palestra junto com o Dayan e desde então ele vem elogiando seus projetos. Maravilhoso mesmo. Ai, que legal. Obrigada. Thaís foi uma das turmas que eu mostrei o livro, já tinha o livro, a gente fez uma análise do livro juntos. Ah, que legal. Muito bom. Vamos ver aí, ano que vem sai mais livro. Tomara. Não, eu acho que esse já está garantido, né, Bárbara? Já. O Antônio, primeiro, desculpa o barulho, o ateliê é perto de 3 hospitais, então ambulâncias assim a todo momento. O Antônio coloca: parabéns pelo excelente conjunto de trabalhos. Percebi que, embora os trabalhos sejam independentes, principalmente o último, mas a água é uma personagem em todos. O que vocês atribuem a isso? Uau! Nunca pensei nisso, não, mas uma coisa... Analítico isso, né? Uma coisa que a Bárbara falou que eu acho que é legal, assim, os trabalhos, eles são independentes, mas a gente acaba indo de um para o outro, né? Então, assim, os assuntos, por exemplo, a gente começa com os rios, né? Aí desse rio a gente chega lá em Macacos, que aí é um rio que já está numa contenção, assim, já está, né, próximo de estourar, daí a gente já vai para um outro que já estourou, não, né? Mas que já recebeu essa contaminação. Então, assim, sim, o rio ele traça um trajeto, né? Mas não também. Eu gosto de água. Nos meus trabalhos pessoais, a água também é bem presente, assim. Mas não sei. Tem algum que não tem água, Bárbara, para a gente poder se defender? Rememoração. Aqui? Rememoração, verdade. Que é mais com arquivo de família, né? Mas a Maria também encontrou arquivos de família para falar da água, né? Da avó dela, que era nadadora. Tem o Fronteira também, que não tem água. Tem alguns, gente. Depois vocês podem ver no site. Dayan, você tá mudo. Eu tô lendo aqui também. Obrigado por avisar, coisa das ambulâncias aqui. A Giza coloca aqui: parabéns pelos trabalhos. Vocês já trabalhavam com as imagens de arquivo ou este foi o primeiro trabalho? O que motivou trabalhar com as imagens de arquivo? Bom, obrigada, em primeiro lugar. E sim, assim, pelo menos no meu caso, eu já trabalhava com arquivo desde o meu primeiro trabalho, de um outro trabalho que eu fiz a respeito da cidade natal do meu pai, que chama Três Ranchos. Então, eu usei muito imagens de arquivo, principalmente de álbuns familiares, mas arquivo público foi a primeira vez, né, que a gente entrou no arquivo público. Então, a gente, inclusive, narra essa experiência, porque, calma, eu estou falando tanta coisa ao mesmo tempo, mas, coincidentemente, ontem, a Gabi, né, que estava apresentando junto com o Ícaro, ela trabalha com arquivo, né, ela tem uma pesquisa muito extensa a respeito de arquivos e tudo, e coincidentemente, a minha dissertação também vai muito para os arquivos, então, assim, é parte da minha pesquisa também. Não sou, né, nem perto não tenho uma pesquisa tão grande igual a Gabi, mas estou me enveredando por isso. Mas, enfim, aí a gente acaba narrando um pouco dessa experiência de como é entrar no arquivo público, né? E de como que tem tem uma grande burocracia de acesso a esses arquivos, que é uma experiência muito diferente de quem trabalha com arquivos familiares.
Então, assim, a gente tem que falar o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando, a gente tem que deixar as nossas coisas na sala de entrada, então a gente não pode sair carregando tudo, a gente pode levar um bloquinho, uma caneta e quiçá um aparato fotográfico, né? A maioria das vezes pode sim. Chegando lá, a gente tem que pôr luva, a gente tem que mexer nas coisas, eles ensinam para a gente como passar página, né? Depois a gente tem que anotar item por item de tudo que a gente fotografou, de tudo que a gente anotou. Então, até pensando nesse lugar do arquivo, né, pelo menos esse arquivo público, institucional. Maria, não estamos te ouvindo. Acho que você encostou no... Saiu o microfone, assim. Não. Nada? Agora sim. Agora. Oi? Uai, que isso, gente? Não sei nem onde é que eu parei mais. Falei até. Mas, enfim. Então, só para narrar mesmo essa experiência, né, com esse arquivo público e para dizer como que essa busca, principalmente nesse trabalho dos rios, por uma história... nessa reconstrução histórica, né, de uma história que estava muito ligada à ideia de progresso, igual a Bárbara falou, uma história positivista, né, em relação ao progresso, e como que ainda tem essa dificuldade até de acessar essa história para a gente poder transformar ela, né? Aí o que motivou a gente foi essa busca, né, por uma paisagem histórica, até para a gente reconstruir essa paisagem histórica, né, que a gente não tinha acesso a essas imagens da década de 30, a não ser indo no arquivo público, assim, porque a gente pensou muito no processo da canalização, né, das águas. Eu tinha esquecido da parte mais importante da pergunta, né, o que motivou. Queria fazer uma pergunta para vocês, mais ou menos a respeito dessa ideia do arquivo, assim. Vocês trabalham com uma maneira fotográfica que é, para mim, assim, usando um resquício da fotografia como índice, da fotografia como documento, da fotografia como arquivo, mas um resquício mesmo, assim, talvez até um aproveitamento dessa história da fotografia construída e 90%, sei lá, precisar esses números, mas assim, um tantão de uma arquivologia construída, né? Assim, como é que é para vocês? Porque vocês vêm de uma formação da Belas Artes, né? Não necessariamente só exclusivamente fotografia. Como é para vocês esse meio e essa discussão, assim? Porque tem algumas paisagens, por exemplo, Ores, aí é uma leitura mesmo de que é assim a ideia de ser uma fotografia, que aquilo existe, que aquela paisagem está lá, é para mim muito forte, mas ao mesmo tempo a força dela é ser inventada, então ela está presente como um processo meio indiciário, mas ela é completamente ficcional, assim. Queria saber um pouquinho de vocês dessa prática entre o documento e a ficção. Quer falar? Pode começar, Maria. É porque eu acho difícil essa pergunta, achei que você já tinha resposta na ponta da língua aí. Olha, eu não sei se tem uma resposta muito exata, pelo menos eu não tenho, não sei se Bárbara vai ter. Mas eu acho que para a gente poder falar o que a gente quer falar da forma que a gente quer falar, seria impossível trabalhar só com documental, né? Então eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente quer dizer, né? Então se a gente quer falar de futuro, se a gente quer falar de algo por vir, né? A gente não pode trabalhar, a gente não pode se ater ao documental. Então a maioria dos trabalhos eles levam a gente a isso. E eu acho que tem outras formas da gente falar, por exemplo, né? Até no outro caso, a gente quer falar do passado, né? Então, como que a gente vai falar do passado se a gente já não está mais nele, né? Então, que seria o caso do Quando o Tempo Dura uma Tonelada. Então, eu acho que tem a ver, assim, com os trabalhos em si, assim, né? Com o que é que a gente está querendo construir e como que o documental puro, ele seria praticamente impossível, né, pra gente. Não sei se...
Eu acho que o Dayan acabou trazendo um pouco a resposta na pergunta, porque ele traz a formação, né? Assim, acho que enquanto viveu os processos criativos, né, seja pela gravura, né, que foi uma das minhas formações, sei lá, desenho, pintura, a fotografia, ela acaba que ela não dá conta, muitas vezes, né, de chegar nessa imagem que a gente quer. Então, a gente tem que passar por vários processos de trabalhar essa imagem. E aí acaba que a fotografia, ela não é um fim, né, muitas vezes, assim, a gente parte da fotografia. Uma outra coisa também que é importante, não sei se a gente mencionou, que como a gente vem da letras, a gente também trabalha muito com a palavra, né? Então, eu acho que todos os trabalhos, não todos, mas a maioria também tem essa presença muito forte da palavra, que também está nesse lugar em que a fotografia, igual a Bárbara falou, não dá conta. Então, acho que a gente fica brincando um com o outro, assim, até quando a palavra também não dá conta, né? E entra a imagem. Então, acho que é uma boa junção. E me faz lembrar, inclusive, da Sibila, que foi um trabalho que me marcou porque, exatamente, né? Você está trabalhando com um processo ali, mas que está mais carregado de imaginário, né? E muitas vezes a gente quer chegar no imaginário e como que a fotografia está tão presa muitas vezes ao real, a gente tem que tentar tirar um pouco, né, essa carga do processo. E às vezes você trabalhar essa imagem, você vai conseguindo descaracterizar esse real para chegar nesse imaginário. E assim, quando o tempo dura 1 tonelada, no caso, ele não tem manipulação digital, né? Ele basicamente é a escolha técnica, né? É fotografia, puramente fotografia. Já a minha formação ela já é bem fotográfica, na verdade, né? Ao contrário da Bárbara, que foi mais para gravura e para escultura, né? A minha formação sempre foi muito fotográfica. E aí, ainda assim, eu acho que sempre teve essa tentativa sei lá, de trabalhar a imagem, né? Para além daquilo que a câmera faz. E se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Só queria complementar uma coisa que... como é que é? Eu sei que vocês se inscrevem muito em editais, em festivais. A gente se cruzou num festival, acho que 2, se não me engano, né? Então, Foto em Pauta, acho que foi mais ou menos na mesma época também, agora o Esquinas no Brasil. Eu vou fazer essa pergunta direito. Acontece muito acontece muito comigo também, com outros produtores de imagem que se apropriam da fotografia, que são fotógrafos, assim, não sei o que essa possibilidade de chamar, mas eu gosto muito do que a Bárbara falou, que usa a fotografia. Eu gosto muito desse termo, né? Então, usar a fotografia como um meio. Mas como é que é esse processo da recepção da cultura fotográfica, do meio fotográfico com os seus trabalhos, com os trabalhos de vocês, tendo muito essa relação do imaginário, da construção poética? Como se dá isso? A gente já até chegou a conversar sobre isso, não sei se foi com você mesmo, é que a gente sente que tem havido uma recepção muito maior, né, para essa fotografia mais híbrida, né? Então, assim, talvez, não sei quão recente ou quão restrito isso é, mas pelo menos nos lugares que a gente tem circulado, assim, que são mais fotográficos, porque você falou das escritas para editais, né? A gente não se inscreve só para editais de fotografia, né? Então, eu acho que isso que é interessante, porque o trabalho ele cabe em vários lugares, né? Ele por ser muito híbrido, né? Difícil até de definir, claro, ele está mais num lugar fotográfico, mas ele pode ser também a gente pode pensar uma instalação, por exemplo, a gente pode pensar em transformar em vídeo, a gente pode pensar em formas de apresentação diversas, mas assim, no meio fotográfico eu acho que tem uma recepção legal, assim, tem um entendimento legal de que não deixa de ser fotografia, mas que também pouco importa. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda se depara, né, com alguns festivais mais tradicionais que, né, são mais documentais,
vem com aqueles termos, né? Se sua foto cabe num retrato, paisagem, aquelas coisas bem quadradinhas, assim. E aí a gente muitas vezes a gente nem entra porque não atende, né? Assim. Eu acho que essa leitura do edital é muito importante, né? Assim, escolher o que enviar para cada edital, né? Então, assim, os nossos trabalhos a gente escolhe pelo edital, porque senão a gente mandava só o último, que a gente está mais empolgada, né? Então, desculpa repetir a prosa, né? A gente teve essa prosa lá no começo de janeiro, mas achei importante, assim, para... Alguém mais, meu povo? Alguma questão? Apontamento? Alguém gostaria? Esse povo tá ficando tímido, assim, cada vez que eu faço um encontro desses, as pessoas estão ficando mais tímidas, elas perguntam menos, assim. Rubens Matu, o que falava isso? As pessoas não estão falando mais. Acho que é o online, né? Porque todo mundo tá se vendo tanto no presencial, não sei, tem uma descontração. Pode ser. Ó, mais uma de Thaís. Vocês poderiam comentar mais sobre a escolha das intervenções nas imagens, como a água contaminada ou a manipulação no Photoshop em azul? Bom, em alguns casos é bem pensado, né? Então, assim, a gente já sabe exatamente o que a gente quer fazer antes mesmo de fazer a foto, como é o caso de quando o tempo dura 1 tonelada. Então, antes da gente decidir o que a gente ia fotografar, a gente já queria que a revelação tivesse essa mistura com esses químicos, não químicos, né? Mas com essa lama e essa água local. Então, assim, isso já veio antes. Agora, o caso contrário, né, que você colocou, que é a manipulação com Photoshop, com azul, ela vem depois. Então, a gente pesquisou, a gente buscou imagens e etc. E aí, eu acho que aí um dia a Bárbara chegou nesse azul. Assim, vamos trazer os rios de volta para essa paisagem cinza, né? Então, eu acho que tem, mais uma vez, é ruim isso, né? Assim, as respostas delas não respondem nada. Mas cada caso é um caso, né? Eu acho que a gente gosta muito de experimentar, experimentar de forma coerente, né? Experimentar, assim, para tentar chegar num resultado que a gente imagina na nossa cabeça, que muitas vezes a gente imagina coisas diferentes também, isso pode acontecer, mas é legal isso, porque às vezes eu estou imaginando uma coisa, a Bárbara chega com outra e vice-versa, e a gente mesma se espanta, não, que legal, não tinha pensado nessa possibilidade. Mas eu acho que é isso, assim, tem a ver com o que a gente quer trabalhar, né? A gente trabalha muito digitalmente, assim, manipulação digital, muito mesmo. Então, a gente trabalha bastante no computador, mas também, em alguns casos, a gente gosta de pôr a mão na massa e fazer, né, trabalhar com químico, com cianotipia, às vezes até costura, e etc. O que é? Tem um barulhinho. Acho que é o seu microfone. Putz. Mas a retícula azul foi feita no Photoshop, né, com essa intenção de trazer esse azul de novo para a paisagem, né, que vai ficando só mais cinza, né, com concreto, corte de árvore. Então foi mais num sentido afetivo mesmo, de trazer essas águas para a cidade até construir esse dilúvio, né, no sentido de que qual futuro a gente está escolhendo, né, porque se continuar desse jeito vai acabar uma hora, não tem futuro mais. Muito bom. O Antônio só elogiando o trabalho aqui, elogiando também o evento. Super obrigado, Antônio. E vem só agradecer novamente. Então, assim, a gente já está abusando de Maria e Bárbara por muito tempo aqui. Super obrigado por terem aceito a palestra e agora super obrigado pela palestra. Foi muito bom. Eu já conhecia os dois trabalhos, confesso que não conhecia esqueci o nome agora, mas é Quanto Tempo Pesa...
Meu, perdão. Eu tô com um livro do... Quando vocês Quanto falaram... tempo dura uma tonelada? Quanto tempo dura uma tonelada? Eu tô com um livro na cabeça que é Quanto tempo o tempo tem. E desde que vocês falaram disso, eu tô com isso na cabeça, peço desculpas. Nada. Mas foi ótimo rever os dois trabalhos que eu já conhecia, ouvir um pouco mais de vocês, assim. Já adianto que vou continuar mostrando o trabalho de vocês em aula e foi ótimo ter mais material, assim. Espero que essas prosas não terminem aqui, assim, que a gente possa manter esse contato, enfim, festivais, palestras. Se vierem a São Paulo, se essa pandemia der um sossego, avisem, por favor, assim. Antes da pandemia a gente fazia muito isso, os artistas avisavam, Pokémon fez isso, o Maurício Pokémon falou, tô indo para São Paulo, falei, opa, maravilha, vem cá, a gente arruma uma palestra, assim, era uma maravilha fazer isso, então, sintam-se um pouco na casinha também, assim, da recepção dessa universidade, assim, e tomara livros novos, divulguem, a gente sempre divulga para os alunos, façam esse meio de campo também. Super, super obrigado pela palestra mesmo. Obrigada a você, Obrigada obrigada demais. pelo evento todo, foi tudo muito legal. Os livros, quem quiser também, a gente entrar em contato com a gente, né? Quem tiver interesse. E muito bom, gente, gostei demais. Espero que dê mesmo para ir para São Paulo. Em breve. Altamente recomendável o livro, assim, altamente recomendável. Se fosse vocês, escreviam daqui a pouco para elas, assim, literalmente. Deixar o Instagram do Du, né, Bárbara? Uhum. Puxa, eu mandei. Não, peraí. Bom, é muito simples, né? Du Paisagens Móveis, nem precisava escrever. Mariana Mas aí vocês também. podem entrar em contato, assim, não só para isso, mas, sei lá, qualquer coisa. Se tiver alguma pergunta outra aí que não foi contemplado aqui na fala, vocês podem falar com a gente depois. Só fechando os avisos, assim, então só reforçando quem precisar do comprovante de ouvinte, né, de participação no evento como ouvinte, basta mandar lá um direct para o Ensaio sobre o Absurdo ou um e-mail para mim, aqui está o e-mail para que vocês possam mandar. Fazendo um brevíssimo balanço, assim, como eu estou feliz de 4 dias discutindo fotografia num nível muito alto e um tipo de fotografia que aí desculpa falar pessoalmente, mas a minha paixão, assim, os meus movimentos, que é essa fotografia crítica poética de orientação contemporânea, assim, e ver isso sendo discutido no Senac, ver isso sendo discutido através de um grupo que é de uma universidade de pessoas muito jovens, assim, os alunos muitas das vezes têm 19 anos, 18 anos, assim, e ver trabalhos tão fortes e tão maravilhosos que é engraçado, quando eu fiz a curadoria do trabalho, das 4 palestras, eu sabia que eles tinham uma relação, mas para mim ficou meio óbvio demais que eles têm uma relação muito forte, assim, muito, muito intensa, e foi bem maravilhoso passar esses dias, assim, um tanto quanto cansativo, mas foi incrível fazer, ouvir. As outras palestras foram gravadas, a gente vai entrar em contato com os palestrantes para ver se eles topam que a gente divulgue. Por enquanto elas estão só armazenadas para registro, mas a gente vai, se elas forem liberadas, assim, entendam também que é uma relação contratual, assim, e a gente divulga, fica lá no canal do YouTube do Ensaio sobre o Absurdo. A gente também tem um canal no YouTube, assim, com essas palestras. Super obrigado, então, todo mundo que esteve aqui hoje, que esteve aqui todos os dias. Super obrigado, Maria e Bárbara. E para não deixar encerrar de modo diferente, se a gente tivesse ao vivo, a gente faria uma foto, né? Então vamos fazer o famoso print screen, né? Não tem muito jeito assim, então vamos fazer no famoso. Essa pandemia não dá jeito.
Se puderem abrir as câmeras. Dani, nossa professora, está lá no Senac de máscara. Aliás, esqueci de falar isso, deixa eu deixar registrado. Eu estou sem máscara hoje, excepcionalmente, porque eu não estou no Senac, eu estou no meu ateliê. Então, consegui vir hoje um pouquinho para o ateliê. Estou sozinho aqui, por isso eu não estou quebrando nenhum protocolo sanitário. Deixa eu deixar claro, assim, porque as pessoas, 3 dias sem máscara, o que esse maluco está fazendo sem máscara agora, né? Vamos lá. Então, maravilha. Estou com 2 computadores aqui, vou fazer 2 selfies, né? Aquela cara de selfie maravilhosa, então, em 3, 2, 1. Super obrigado, meu povo, super obrigado. Bom caminhos para vocês. Suerte nesses caminhos fotográficos. Tchau, obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde. Se cuidem.